Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos continuar nosso assunto de manejo fitossanitário e vamos continuar falando de manejo integrado. No podcast anterior, eu falei dos alicerces do manejo integrado, né? Não usei esse nome no episódio, mas é outro nome que a gente pode dar. A gente falou das bases do manejo integrado, que são as condições ambientais, ou a gente citou no podcast o triângulo da infecção, né? Que o pessoal da fitopatologia usa, da entomologia mais ou menos. A gente falou do tetraedro, então que a gente vai precisar de uma condição ambiental favorável, de ter o hospedeiro, de ter a praga, e o hospedeiro está receptivo à praga ou à doença, beleza? E a gente falou também de amostragem e nível de controle. Hoje o manejo integrado é todo pautado numa amostragem, qual a gente vai monitorando a praga e o dano que ela afeta, até chegar num nível que é interessante fazer o controle para que eu não tenha dano. Abaixo disso a gente pode conviver com a praga tranquilamente, porque eu não vou ter problema nenhum, não vou ter prejuízo nenhum. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando do manejo integrado e vamos falar dos pilares do manejo integrado, que são 6 pilares. E isso funciona tanto para pragas, doenças, como plantas daninhas. Algumas coisas não vai funcionar para plantas daninhas, mas a base é essa aí. Então, qual é o primeiro pilar do manejo integrado? É o controle cultural. O que é controle cultural? Eu usar alguma técnica de manejo que eu vou quebrar a relação do tetraedro, que a gente vai trabalhar de uma forma que a planta e meu manejo não possibilite a explosão da praga ou da doença, não possibilite a infecção. E que pode ser considerado manejo cultural? O próprio espaçamento é o manejo cultural. Quanto mais perto uma planta da outra, maior o microclima, que pode favorecer ou não. Mais espaçado, maior insolação, por exemplo. As técnicas de poda, nós temos vários episódios falando de poda, e é uma prática importantíssima, porque com a poda a gente pode modificar tanto a entrada de luz e arejamento de copa, como modificar o ciclo que a planta está. Então, se a planta, por exemplo, é suscetível a uma doença que entra em folha velha e eu faço uma poda de renovação, uma poda para induzir uma segunda produção, a gente está mudando a planta. Ela não é mais receptiva porque não tem folha velha, ela vai ter brotos novos. Às vezes uma condição climática está favorável, eu faço a poda, eu perco esses ramos, não tenho oriundo da poda, e espero, a planta vai demorar para brotar e passa essa condição favorável para a praga. Então são manejos interessantes. Uma própria adubação bem feita, que vai desfavorecer ou vai me ajudar a fortalecer a planta para que não tenha infecção. Isso tudo é considerado controle cultural. No caso de pragas, um controle cultural importantíssimo que nós utilizamos em manejo orgânico e pequenos pomares é o ensacamento de frutos. Ensacando fruto, nós eliminamos praticamente a infecção com mosca das frutas. Então isso é interessante. Espalhar armadilhas ao longo do pomar, né, em alta densidade, é um controle cultural. Utilização de quebra-ventos, jovens. Já falamos, tem um episódio específico de quebra-vento, é muito importante, porque o quebra-vento vira uma ilha de diversidade, ele diminui lesão, muitas das doenças entram por machucados. Então imagine uma planta num vento forte, chacoalhando de um lado para o outro, isso vai lesionando folha e ramo, vai abrindo microferidas, onde os fungos, bactérias vão entrar e onde algum inseto pode se aproveitar disso também, perfeito? Outro controle cultural interessante junto dos quebra-ventos são os cordões de contorno, que são cerca-vivas, entre aspas, tá, jovens? Que possuem alta diversidade e isso atrai inimigos naturais. Que aí já dá brecha para a gente falar do segundo pilar do manejo integrado, que é o controle biológico. Então, o controle biológico ele é um controle que a gente vai usar o ápice da natureza para manter as pragas em equilíbrio. O ideal é a gente ter diversidade suficiente para que o ambiente seja supressivo e resiliente para que a gente consiga ter um controle equilibrado. As próprias populações de micro-organismos ou insetos se equilibrem na área.
não ultrapassando o nível de dano econômico. Esse é o sonho de qualquer área e é o que o pessoal o orgânico fala sobre a área entrar em equilíbrio. Então, quando a área está em equilíbrio, a gente tem um controle biológico natural. Quando a gente não consegue fazer isso, nós temos os agentes de controle biológico que a gente pode aplicar de forma exógena. Hoje está em alta isso, tanto para controle de doenças, como, por exemplo, a utilização de fungos como o tricoderma, os bacilos, né? Para insetos também a gente tem alguns bacilos, tem isária, por exemplo, várias formas de fungos no caso, mas eu posso usar inimigos naturais para fazer o controle. Então, para a mosca das frutas, um exemplo nosso da frutífera, nós temos técnica de macho estéreo. Então, o macho copula com a fêmea, mas não gera ovos xoxos, então não aumenta as populações de mosca das frutas. Nós temos exemplo também da tamarixia no controle do psilídeo do green. Então são exemplos interessantes que nós podemos usar na fruticultura. Há algumas iniciativas também para a criação massal de joaninhas. Sinceramente, o Tatu não conhece nenhuma ainda no Brasil, mas na Europa já tem alguns relatos. Joaninhas são excelentes agentes de controle biológico para pulgões e cochonilhas. Então o controle biológico ele é rico. Quanto mais a gente tiver diversidade na área, mais o controle biológico natural vai atuar. Quando a gente não está nesse patamar de controle, nós aplicamos os agentes de controle de forma exógena, tá ok? Isso é muito importante a gente estar pensando. O biológico ele sempre vem agregado ao controle químico, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho. São métodos. Lembra que o manejo integrado não é um método de controle só, são interações entre vários métodos. A outra técnica que a gente tem é o controle comportamental. O que é isso? Isso é uma linha um pouco mais nova hoje em termos de produto, o pessoal aplicar produtos que vai mudar o comportamento da planta, que vai mudar o comportamento das pragas, principalmente. Fungo, sinceramente, não sei se tem algum controle comportamental, imagino que não, mas para pragas tem, que é o que nós vamos utilizar o quê? Nossos famosos feromônios, que a gente usa muito nas armadilhas de monitoramento, atrai para lá, mas a gente tem produtos que podem estar alterando os hábitos nós temos produtos que podem estar alterando os hábitos dos insetos, então desregulando o ciclo deles, interferindo no ciclo de atração macho e fêmea, uma ação repelente também da planta. Isso vai mexer com o comportamento e faz com que o inseto não seja mais tão nocivo, ou que a população dele não aumente para um nível que pode causar um dano. É um controle que está começando a ter mais trabalhos e mais iniciativas agora. Jovens, o 4º pilar é o controle genético. Ele tem muito a ver com a técnica de macho estéreo que eu conversei com vocês ali na parte de controle biológico. Na verdade, o macho estéreo está mais para um controle genético do que para um controle biológico. Por quê? Porque esse tipo de controle visa alterar o genoma ou alguma característica genética da praga, principalmente, né? Não conheço relatos de utilização da praga. Em algumas doenças, principalmente viróticas, a gente pode usar esse tipo de controle, né? Que é o que nós fazemos. Nós modificamos as características desse inseto e ele vai ter alguma característica a mais. No caso da técnica macho estéreo, nós modificamos os machos geneticamente para que eles estejam estéreos e a hora que vai formar vai ter um ovinho xoxo. No caso de doenças, por exemplo, a gente inocular nossas plantas com vírus mais fracos do que os vírus mais virulentos, mais fortes. Isso, tendo o vírus lá, uma versão mais fraca dele, que às vezes não atrapalha o crescimento da planta, ele pode tornar a planta imune a receber outra, como se fosse um esquema de anticorpo. Então é uma técnica bem interessante da gente utilizar, tá? Mas não é uma técnica tão utilizada. A questão dos vírus, sim, em algumas espécies, as plantas cítricas, a maior parte das nossas matrizes são pré-imunizadas com o vírus da tristeza mais brando, então elas aguentam muito mais tempo do que o vírus mais virulento. Para inseto, ainda pouco utilizado. O 5º pilar é o controle varietal. E aí a gente vai trabalhar o quê? Com variedades resistentes. A gente já sabe de antemão as condições climáticas e as pragas potenciais da cultura que a gente quer trabalhar. Então é só a gente cruzar para esse clima. Quais dessas pragas que ocorrem na cultura que podem ocorrer principalmente na minha região? Feito isso, a gente já consegue
prever, pode ser que não ocorra essas pragas e doenças nessa região, mas se eu tenho condição climática favorável e eu vou ter hospedeiro, eu já estou fechando o nosso triângulo. Então é importante prever e usar, caso exista, materiais com resistência ou tolerância a essas pragas ou essas doenças. Isso é importante, ou fazer combinações com enxertia. Por exemplo, eu tenho um histórico da área e eu sei que é uma área que já teve Fusarium. Então eu vou plantar citros, por exemplo. Interessante eu pegar um porte-cheto resistente a Fusarium. Se eu colocar um suscetível, a gente vai perder as plantinhas. Tranquilo, jovem? Então, controle varietal ele é muito importante para a gente buscar as resistências. Então, eu vou precisar, para fazer um bom controle varietal, conhecer as condições climáticas, conhecer as pragas e doenças que atacam minha planta e ter um histórico da área. Isso vai ajudar demais na hora da gente escolher. E por último, que acho que é o que todos pensam na hora que a gente fala no controle de pragas e doenças, em fitossanidade das plantas frutíferas, é o controle químico. E por que ele é o último pilar? Não que ele não seja importante e nem efetivo. Ele é uma técnica a mais. Mas nós evitamos ao máximo utilizar o controle químico. Por quê? Normalmente ele é o mais tóxico e o mais agressivo, tanto da saúde do homem como do meio ambiente. Por mais que a pesquisa venha avançada, nós conseguimos selecionar produtos cada vez menos tóxicos, ainda assim é tóxico. E a forma que a gente aplica, ele causa ou pode causar desequilíbrio muito grande na população. E aí até ela retomar esse equilíbrio é complicado, principalmente quando a gente usa produtos mais antigos que tem um largo espectro, ou seja, matam muitos fungos, matam muitas pragas e muitos insetos que às vezes são benéficos. Então, a busca hoje no controle químico são produtos com menor impacto e o mais específico possível para os agentes patogênicos que a gente quer, tá ok? Para que não atrapalhe os inimigos naturais dessa praga, não atrapalhe o equilíbrio biológico da nossa região, tá ok? Então, nós evitamos ou tentamos todos esses outros pilares primeiro de entrar com o químico. Às vezes não vai ter jeito? Não. Então fazemos o químico seguindo as normas de bula, todos os padrões de segurança, sempre os produtos registrados, isso é muito importante, porque se tem registro, houve estudo que esses produtos não vão causar dano ao meio ambiente e nem ao ser humano, ou me dá a instrução correta de uso para que isso não ocorra. Então é muito importante estar atento ali se o produto tem registro ou não. Então a gente pode olhar no site do Agrofit, que é um site do Ministério da Agricultura, e a gente tem todos os produtos registrados. Existe a lei de minor crops, mas esse vai ser papo para um próximo episódio. Então, jovem, esse é o segundo episódio de manejo integrado. Nós falamos antes dos alicerces, das bases, e hoje dos pilares, né? Que é o controle cultural, o controle biológico, o controle comportamental, controle genético, controle varietal e o controle químico. Nós vamos precisar desses 6 pilares o quê? Para sustentar, a gente já tem um alicerce bem feito nós temos um alicerce bem feito com as práticas de monitoramento e a definição dos níveis de controle, e lógico, o conhecimento da minha área e da minha cultura e suas pragas. E a partir desse alicerce bem feito, a gente vai trabalhar cada um desses pilares. Então, sempre que possível, usando práticas de controle cultural, e no caso da frutífera, é importante na implantação a gente se atentar a isso, porque às vezes eu não consigo mexer no espaçamento depois de plantado. Favorecer uma alta diversidade para ter um bom controle biológico e usar de ferramentas como o controle comportamental e genético que vão atuar direto na praga ou no fungo. O controle varietal também, ele vem desde a implantação, material resistente, isso é importante. E o químico, ele é a última das nossas opções, o nosso paliativo. Não tem mais jeito, a gente entra com o químico, que ele vai resolver. E a partir da entrada com o químico, eu volto a trabalhar com todos os outros para retomar o equilíbrio. Show de bola? Então, jovem, essa semana é isso. Lembra de seguir o Tatu em todas as redes sociais, curtir, mandar os comentários, pedir alguns temas. O Tatu adora isso, vai ajudando a nortear cada vez mais. Um abraço e até semana que vem.